Você sabia que as formigas são alguns dos seres mais organizados e eficientes do reino animal? E que elas formam sociedades complexas, constroem elaborados sistemas de túneis e exibem habilidades impressionantes de comunicação e cooperação. Esses pequenos insetos são verdadeiros engenheiros, capazes de criar estruturas intrincadas e gerenciar colônias com milhões de indivíduos. Sabia que existem mais de 12.000 espécies de formigas conhecidas, cada uma com comportamentos e características únicas? E que as formigas podem ser encontradas em praticamente todos os habitats terrestres, desde florestas tropicais até desertos áridos? E se eu te dissesse que algumas formigas podem carregar até 50 vezes o seu próprio peso e que outras têm estratégias de defesa que incluem explosões suicidas? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre essas incríveis criaturas, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre as formigas. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. As formigas têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para se tornarem alguns dos insetos mais bem-sucedidos do planeta. Com seus corpos segmentados e mandíbulas poderosas, elas são feitas para trabalhar em equipe e superar desafios. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis insetos? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre as formigas do que imaginamos. Vamos começar com 5 das formigas mais incríveis. Número 1. Formiga cortadeira. As formigas cortadeiras são famosas por sua habilidade de cortar folhas e flores, que levam para suas colônias para cultivar fungos, sua principal fonte de alimento. Essas formigas podem carregar pedaços de folhas muitas vezes maiores que seus próprios corpos, exibindo uma força impressionante. Número 2. Formiga bala. A formiga bala é conhecida por sua picada extremamente dolorosa, considerada uma das mais intensas no reino animal. Encontradas nas florestas tropicais da América Central e do Sul, essas formigas têm um veneno que causa dor intensa por até 24 horas. Número 3. Formiga de fogo. As formigas de fogo são notórias por suas picadas ardentes e comportamento agressivo. Elas constroem montículos no solo e atacam em grupo qualquer intruso que perturbe sua colônia, injetando veneno que pode causar reações alérgicas em algumas pessoas. Número 4. Formiga cabeçuda. A formiga cabeçuda, também conhecida como formiga soldado, tem uma cabeça desproporcionalmente grande que usa para bloquear entradas de seus ninhos e proteger a colônia. Elas são verdadeiras guardiãs, prontas para defender suas colônias contra qualquer ameaça. Número 5. Formiga odisseia. A formiga odisseia, encontrada em desertos africanos, é conhecida por sua incrível capacidade de navegação. Elas saem em busca de comida e retornam com precisão ao seu ninho, usando o sol e pontos de referência visuais para se orientarem. E aí, gostaram de conhecer essas 5 espécies incríveis de formigas? Mais para frente vamos conhecer mais 5. Você não perde por esperar! As formigas têm adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver em praticamente todos os ambientes e realizar tarefas complexas. Com suas mandíbulas poderosas e sistemas de comunicação sofisticados, elas são verdadeiras máquinas de trabalho em equipe. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis insetos? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Desde que a primeira descoberta de uma formiga fóssil foi feita há milhões de anos, e desde então, os cientistas têm encontrado evidências que traçam sua evolução desde insetos menos especializados até as espécies altamente adaptadas que conhecemos hoje. Mas o que fez das formigas um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua popularidade não se deve apenas ao seu comportamento organizado e resiliente, mas também às suas adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver em uma variedade de ambientes. Documentários ajudaram a cimentar a imagem dessas formigas na imaginação popular como engenheiras naturais e trabalhadores incansáveis. Você sabia que algumas formigas têm adaptações especiais em seus corpos que lhes permitem carregar cargas pesadas e se comunicar através de feromônios? Vamos explorar como isso funciona em breve. Vamos começar pela anatomia desses pequenos engenheiros.
As formigas têm corpos segmentados com 3 partes principais: cabeça, tórax e abdômen. Suas mandíbulas são usadas para carregar objetos, construir seus ninhos e defender a colônia. Elas também têm antenas sensíveis que usam para sentir o ambiente e se comunicar com outras formigas. Outro aspecto fascinante é sua organização social. As formigas vivem em colônias com uma hierarquia clara, composta por rainhas, operárias e machos. Cada formiga tem um papel específico, desde cuidar dos ovos até buscar comida e proteger o ninho. E quanto ao tamanho? As formigas variam em tamanho desde as minúsculas formigas faraó, com apenas alguns milímetros, até as grandes formigas-bala, que podem atingir até 2,5 centímetros. E quanto às habilidades de construção? Você sabia que as formigas cortadeiras constroem ninhos subterrâneos complexos com sistemas de ventilação para cultivar seus fungos? Isso é essencial para garantir o crescimento adequado de sua principal fonte de alimento. Que tal agora conhecermos mais 5 espécies fascinantes de formigas? Número 6. Formiga tecelã. As formigas tecelãs são conhecidas por suas habilidades de construção, usando seda produzida por suas larvas para unir folhas e criar ninhos suspensos nas árvores. Elas são mestres em engenharia biológica. Número 7. Formiga-leão. As formigas-leão, encontradas em áreas áridas, têm uma estratégia de caça única. Elas constroem armadilhas na areia para capturar insetos desavisados, exibindo um comportamento predatório fascinante. Número 8. Formiga-caveira. A formiga-caveira é encontrada na Austrália e é conhecida por seu comportamento agressivo e aparência única, com mandíbulas longas e finas. Elas são caçadoras solitárias e usam suas mandíbulas para capturar presas maiores. Número 9. Formiga-vampiro. As formigas vampiro têm uma dieta peculiar, alimentando-se do sangue de outros insetos. Elas têm um comportamento noturno e são encontradas em florestas tropicais, mostrando uma adaptação única. Número 10. Formiga-panda. As formigas panda, na verdade, não são formigas, mas vespas que se assemelham a formigas. Elas têm um corpo peludo e são conhecidas por sua picada dolorosa, mostrando uma convergência evolutiva interessante. Agora que já conhecemos 10 espécies diferentes de formigas, vamos ver uma curiosidade sobre o corpo delas. As formigas têm um exoesqueleto resistente que as protege de predadores e do ambiente. Você sabia disso? E você sabe como elas usam feromônios para se comunicar? As formigas usam feromônios para marcar trilhas de alimentos, alertar sobre perigos e coordenar atividades dentro da colônia. Esses sinais químicos são cruciais para sua organização social. Estudos sugerem que as formigas têm um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar uma variedade de alimentos. Elas podem digerir rapidamente nutrientes essenciais e compartilhar comida através de trofalaxia, um processo de regurgitação de alimento para outras formigas. Novos estudos sobre a locomoção das formigas sugerem que, apesar de seu pequeno tamanho, elas são extremamente ágeis e rápidas, usando suas 6 patas para se mover com precisão. Então a real é que as formigas são trabalhadoras incansáveis, sempre em busca de manter sua colônia próspera. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre esses insetos impressionantes. Em 2020, a descoberta de uma nova espécie de formiga explosiva na Ásia revelou comportamentos de defesa inéditos, mostrando uma grande diversidade de estratégias de sobrevivência. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução das formigas. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros insetos e como elas evoluíram para se tornarem engenheiras e soldados naturais. Com o uso de tecnologias como microscopia eletrônica e sequenciamento de DNA, os cientistas estão descobrindo comportamentos e características genéticas que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como as formigas vivem, se alimentam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que as formigas cortadeiras têm um sistema imunológico coletivo que protege a colônia de patógenos, uma descoberta que pode ter implicações para a medicina. As formigas cortadeiras são conhecidas por suas capacidades de cooperação e divisão de trabalho,
e por usar as mesmas trilhas de feromoníos para guiar outras formigas a fontes de alimento e de volta ao ninho. Comparado a outros insetos, as formigas têm adaptações fisiológicas únicas que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Isso inclui glândulas que produzem feromoníos específicos para diferentes tarefas e situações. O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que as formigas são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições variadas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas das formigas são um dos fatores que tornam esses insetos tão fascinantes. Elas não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos insetos mais impressionantes e resilientes de todos os tempos. E as formigas são solitárias? Nem sempre. As características sociais das formigas variam, com algumas espécies vivendo em colônias gigantescas e outras formando pequenos grupos especializados em tarefas específicas. Muitas formigas vivem em colônias bem definidas, protegendo-as agressivamente contra intrusos. Elas dependem de suas habilidades de construção e cooperação para sobreviver. Muitos achados de comportamento social das formigas indicam interações complexas, como a formação de supercolonias que se estendem por grandes áreas e a divisão de trabalho que maximiza a eficiência da colônia. As formigas, por exemplo, são conhecidas por suas danças de comunicação, que incluem movimentos específicos para indicar a localização de fontes de alimento, essenciais para a sobrevivência da colônia. Então a questão sobre se as formigas são solitárias ou sociais já tem uma resposta clara: elas são altamente sociais, com interações que são cruciais para sua sobrevivência e sucesso. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social das formigas desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As formigas continuam a ser um símbolo de cooperação e adaptação, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, as formigas são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre as formigas? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!